As escrituras sagradas, elas apresentam diversas genealogias e descendências ali dos ancestrais da humanidade, como nós podemos ver no livro de Gênesis capítulo 4 e no capítulo 5, as descendências de Adão através de Caim e também através de Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva. Muito além disso, mais à frente, a Bíblia apresenta as descendências da humanidade logo após o dilúvio, os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, que deram origem a todas as linhagens do mundo atualmente. Mas e se eu te dissesse que existe nas Escrituras Sagradas uma linhagem amaldiçoada, uma linhagem maldita? Se você pensou agora nos cananeus, eu já adianto que eu não estarei falando neste vídeo a respeito dos cananeus, mas sim de uma outra linhagem ali que a Bíblia fala. Por isso, se ficou curioso, já deixe o seu like e também o seu comentário e fique com mais este vídeo. O livro de Gênesis, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo de número 32, vai explicar e vai falar a respeito das linhagens de Noé, através de seus filhos, Sem, Cam e Jafé, os Camitas, os Semitas e os Jafeitas, as três linhagens que compõem a humanidade, a população atual do mundo, do planeta. Porém, a Bíblia vai apresentar uma linhagem, uma geração que não possui os ancestrais Sem, Cam e Jafé como sendo os seus progenitores. Levando em consideração o grande dilúvio que destruiu toda a humanidade e somente as pessoas que estavam na arca sobreviveram, as pessoas humanas que estavam na arca sobreviveram, afinal de contas, quem é esta geração, esta linhagem que não descende de Sem, Cam e Jafé? A Bíblia vai apresentar diversos versículos a respeito desta linhagem, de algumas raças que provinham desta linhagem. Esta linhagem ela é tida como uma linhagem maldita, uma linhagem amaldiçoada por conta da geração de monstros que vieram desta geração. Eu estou falando a respeito dos famosos gigantes na antiguidade. Uma curiosidade e uma pergunta que geralmente eu recebo muito nos comentários é sobre os gigantes e sobre as raças de gigantes. A pergunta é a seguinte: se por acaso havia alguns gigantes bons na antiguidade, a própria Bíblia vai responder esta dúvida, essa pergunta. Todas as menções a respeito dos gigantes, das raças de gigantes, são tidas ali, são colocadas como sempre sendo tenebrosos, sendo maus, sendo ali até mesmo seres monstruosos que causavam pavor e medo. Ou seja, a resposta é não. Não existiam gigantes bons, apenas existiam gigantes maus. Em todos os versículos da Bíblia, os gigantes, quando são mencionados, são sempre mencionados ali como seres do mal, provindos do mal ou usados até mesmo pelos demônios para atingir e para destruir o povo de Israel e também os outros povos. Isso não é à toa, até porque na maioria das mitologias do mundo vão falar a respeito destes seres colossais que são sempre colocados como monstruosos, são colocados até mesmo como canibais, como sendo seres que ensinavam bruxarias, magias e que eram seres horripilantes. O próprio termo para uma das raças que vai falar a respeito destes gigantes é o termo Refaim, que tem o significado de fantasmagorias ou simplesmente mortos-vivos. Ou seja, dá a entender então, através do significado de qual era o pensamento antigo a respeito deles, é que eles eram realmente seres fantasmagóricos, seres que causavam pavor, medo e eram considerados praticamente mortos-vivos. Eles eram considerados mortos-vivos por conta deles existirem antes do dilúvio e logo após o dilúvio aparecerem novamente
misteriosamente. A origem desta genealogia, desta linhagem maldita, amaldiçoada, sempre é colocada em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 2, que diz o seguinte: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Independentemente da interpretação, que no caso eu comungo com a ideia que vai dizer que os filhos de Deus eram os anjos caídos, e então eles se deitaram com as mulheres e tiveram ali os filhos, e estes filhos nasceram como anomalias, seres gigantescos, seres com até mesmo 5 metros de altura e 2 metros de largura, como nós temos o exemplo do rei Og de Bazã, que tinha 9 côvados, que equivale a aproximadamente quase 5 metros de altura. Apesar de que as pessoas sempre têm a dúvida de como os gigantes sobreviveram ao dilúvio, a Bíblia dá uma resposta no próprio livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo de número 4, que diz o seguinte: ora, naquela época e também algum tempo depois, haviam néfilins na terra. Repare, ora, naquela época e também algum tempo depois. Este algum tempo depois aqui está falando a respeito de logo após o dilúvio. Ou seja, a teoria e a explicação vai dizer o seguinte, que os anjos caídos novamente se deitaram com as mulheres humanas e então tiveram mais uma geração, uma última geração de seres monstruosos, de seres gigantescos aí. E então Deus viu isto, né? E como eles não aprenderam da primeira vez, com o dilúvio que destruiu toda a terra, então Deus os aprisionou, estes anjos caídos, em cadeias de correntes eternas, que o livro de Judas vai falar. A primeira aparição dos gigantes logo após o dilúvio já está poucos versículos à frente do versículo de número 6 do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo de número 14, no versículo 5, já vai falar a respeito de algumas dessas raças aí que reapareceram novamente logo após o dilúvio nos dias de Abraão. O texto vai dizer o seguinte: no 14º ano, Kedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asteroth Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Sav Kiriataim. Gênesis capítulo 14, versículo 5. Neste texto já nos são apresentadas ali algumas destas raças, destes seres colossais, dessa linhagem maldita que apareceu novamente logo após o dilúvio e que infernizou os povos na antiguidade. Não só os israelitas, mas também diversos povos em diversos continentes na antiguidade. A primeira raça descrita no texto é a raça dos Refaítas ou Refaíns. Eu já fiz um vídeo muito interessante e curioso, em especial a respeito dos Refaíns. Se vocês procurarem aí no canal, vocês vão achar. Além dos Refaíns, também nos são apresentadas ali uma outra raça de gigante que é denominada pelo nome de Zuzins. Além dos Uzins, também é apresentada uma outra raça de gigantes, que é chamada pelo nome de Emins, em Sav Kiriataim. As escrituras também vão falar a respeito de uma outra raça de gigantes, esta descrita no livro de Números, no capítulo 13, no capítulo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, os Anaquins, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Os Anaquins, assim como os Refaítas ou Refaíns, eram muito, mas muito conhecidos, tanto que no livro de Deuteronômio vai falar a respeito que o povo já tinha os pensamentos a respeito da origem destes gigantes que vieram ali dos anjos caídos, por conta deles terem tanto temor destes seres, não só por eles serem seres de 4 metros de altura, de praticamente 5 metros de altura, mas também por eles terem uma origem obscura, de sua linhagem ser em si uma linhagem totalmente macabra. Além dos Anaquins, nós também tínhamos uma outra tribo que era chamada pelo nome de tribo dos Zanzumins,
Os Zanzumins, eles eram também uma outra tribo, uma outra raça de gigantes que vinha da linhagem aí dos terríveis Nefelins ou terríveis simplesmente gigantes. No total, as raças de gigantes vindas aí da linhagem dos antigos Nefelins eram no total 5, sendo elas os Refaíns, os Anakins, os Emins, os Zumins e os Zanzumins. Os vários versículos bíblicos a respeito desta linhagem de gigantes, dessas 5 raças de gigantes provindas da linhagem dos Nefilins, era uma linhagem, era de seres horrendos, horripilantes, literalmente monstruosos, até porque os versículos falam a respeito disso, como nós podemos ver no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, no versículo 2, que diz o seguinte: o povo muito forte e muito alto, muito grande, são os Anakins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Anakins? Ou seja, é descrita aí o tamanho, a altura destes seres, mais de uma vez no mesmo texto, onde vai dizer que eles eram grandes, altos e fortes. Agora eu estarei falando o significado de cada termo, de cada raça, das 5 raças de gigantes citadas nas Escrituras Sagradas. Portanto, veja agora o significado de cada uma delas. Começando pela raça dos Refaíns ou dos Refaitas. O termo Refaim tem origem aí no hebraico e no aramaico e tem o significado de simplesmente mortos-vivos, fantasmagorias, mas também tem o significado ali de firmes ou simplesmente inabaláveis, ou também tem o significado ali de invulneráveis. Ou seja, com este significado dá-nos a entender o seguinte, que eles eram realmente ali muito monstruosos, tinham uma aparência muito monstruosa ali, que tanto eram chamados de fantasmagorias ou simplesmente mortos-vivos, por conta de serem seres de lendas antigas que teriam supostamente morrido, mas só que reaparecido logo após o grande dilúvio. O termo Anakim ou Anak é sempre descrito como filhos de Anak, ou Bnei Anakim, ou Bnei Enak. O termo Anak é um empréstimo da língua sumeriana, da língua Ki-Engir, da língua dos sumérios, que tem o significado em sumeriano antigo vindo do termo Anunnaki. E Anunnaki tem o significado de aqueles que do céu vieram ou aqueles que do céu caíram. Mais uma referência aí aos anjos caídos que caíram ali, tiveram a relação com as mulheres e todos já conhecem a história. Ou seja, o termo Anakim tem o significado, basicamente juntando com o termo filhos de, no caso, tem o significado de filhos daqueles que do céu caíram, os filhos de Anak. Agora, o significado do termo da raça dos gigantes Emins. Os Emins, eles eram conhecidos na antiguidade pelo significado do termo Emin. Para o português, o significado do termo Emin ou Emins, o termo Emin no singular tem o significado de terror ou pavor, já no plural, como é descrito, Emins teria o significado para o português, em hebraico fenício, de terrores ou pavores. Mais uma vez falando a respeito deles serem seres cheios de terror, que causavam muito terror e muito pavor ali para as pessoas normais, para os seres humanos comuns. Agora a respeito da raça dos Zuzins. Os Zuzins eram também uma raça de gigantes. Já o significado do nome Zuzim, do termo Zuzim, Zuzim tem o significado de simplesmente fortes, rígidos, robustos, no sentido de força, realmente de força. E aí dá o sentido de que estes Zuzins, eles eram conhecidos, eles eram gigantes conhecidos pela sua força, eles eram extremamente fortes. Os Zanzumins agora. A respeito dos Zanzumins, o termo Zanzumin tem o significado de simplesmente
poderosos ou simplesmente vigorosos, e também remete à sua força, a sua força que era descomunal, que não era a força de um humano qualquer. Essas são as raças provenientes da linhagem macabra, da linhagem que era maldita aos olhos de Deus, por conta de serem seres colossais, seres monstruosos. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, até o presente momento. Fiquem todos com Elohim e eu espero todos vocês aqui para o próximo vídeo em breve. Por isso, dito isto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.